Olá, sejam todos bem-vindos à Semana da Compulsão Alimentar. Meu nome é Karina Mota, eu sou psicóloga e sou criadora do programa Pensando Magro. Nesta semana, eu vou ensinar você como acabar de vez com esse problema da compulsão alimentar que tem trazido muitos problemas para muita gente, milhares de pessoas ao redor do mundo, principalmente nesse período da quarentena. E vou te mostrar também por que os tratamentos padrões não funcionam às vezes da maneira que a gente espera, né? E como a gente pode melhorar isso e ter um resultado mais efetivo e mais incisivo em relação a isso. Bom, mas primeiramente, quem sou eu? Como eu falei anteriormente, meu nome é Karina, eu sou formada em Psicologia pela UniFSP, faço mestrado em Psicologia Jurídica e Criminal pela Universidade Ibero-Americana e também já trabalhei em várias áreas da psicologia, como por exemplo na jurídica, em penitenciária, já trabalhei com recuperação de dependência química, também trabalhei com idosos e também na clínica, que é a minha atual área de atuação, tá bom? Como vocês podem ver, eu já lidei com vários tipos de pessoa e vários tipos de distúrbios e problemas mentais, e eu sei como isso pode ser avassalador e muito problemático na vida de uma pessoa. Isso pode acarretar vários outros problemas em várias outras áreas, se não tratado da maneira correta. Por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Isso também me possibilitou, toda essa minha experiência me possibilitou desenvolver técnicas, né? Principalmente na minha área de paixão, que é a psicopatologia. Para quem não sabe, não está familiarizado com o termo psicopatologia, são as doenças mentais, né? Então a depressão, a ansiedade, elas são psicopatologias. Com as técnicas que eu desenvolvi, eu consegui melhorar autocontrole e autoestima, autoimagem dos meus pacientes de maneira gradativa, da maneira correta, da maneira que deve ser, né? Focando na raiz do problema que a gente vai falar já já. Quem aí sofre com a compulsão, ansiedade, depressão, já deixei nos comentários para eu conhecer melhor vocês e saberem quais as linhas que a gente pode tratar e como eu posso ajudar vocês também, tá bom? Bom, vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu nunca passei exatamente por compulsão alimentar, mas eu já passei por outros problemas psicológicos, como uma ansiedade, a depressão, e é um problema que acarreta vários outros problemas em outras áreas da vida, né? Então, como eu já passei, eu entendo muito bem como é desesperador você sentir que você não consegue melhorar e não consegue sair do lugar, parece que tudo que você faz, nada resolve o seu problema. Infelizmente, esse mal assola milhares de pessoas no mundo, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade, como a compulsão alimentar. Em todos esses anos de experiência com clínica e todos os estágios, todas as áreas que eu atuei, nós temos um denominador em comum. A ansiedade ajuda na questão do comer demais. Então a pessoa, às vezes, acontece também de comer a menos, mas a maioria tem o processo de começar a comer a mais, né? Mesmo sem estar com fome. Isso é um grande problema. Problema esse, que era visto antes erroneamente como apenas questão nutricional. Então, a pessoa está comendo a mais por questão nutricional, porque não almoçou direito, não jantou direito, não comeu todas as refeições. E não, na verdade a compulsão alimentar, ela é um problema de origem psicológica, tá bom? Na psicopatologia nós chamamos de transtornos alimentares. Neles estão inclusos, além da compulsão alimentar, a bulimia, a anorexia, que talvez vocês tenham ouvido falar até mais do que a compulsão em reportagens, né, na televisão, é um assunto que está mais disseminado hoje em dia. A partir daí, eu iniciei um novo estudo e criei um novo método, mais eficaz, como eu falei, que vai na raiz do problema, né? Mas, Karina, como assim? O Pensando Magro, você já pode até deduzir em relação ao título, né? Significa mudança de mente para nós conseguirmos tratar os distúrbios alimentares. Não apenas uma dieta milagrosa, não apenas um método infalível de dieta intermitente, de comer fruta, comer isso, comer aquilo. Não. A gente vai começar a mudar a sua mente. É na sua mente que moram os seus estímulos, os seus impulsos, e é lá que a gente precisa começar a resolver, tá bom? Desde o começo, desde a base, que é a sua mente. E para poder ajudar mais pessoas ao redor do Brasil, né, eu criei esse programa Pensando Magro de maneira totalmente online, para as pessoas conseguirem ter mais contato com a questão da compulsão
e se livrarem disso, além de restaurarem mais o amor próprio, a autoimagem de maneira correta e a autoestima. Mas, Karina, você não é nutricionista, você é psicóloga. O que uma coisa tem a ver com a outra? Transtorno alimentar é um problema mental? Sim, o transtorno alimentar, a gente chama de transtorno de compulsão alimentar, é uma psicopatologia, né? E ela tem muitos agravantes aí que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. É um problema que está muito recorrente, principalmente agora na quarentena. Então, sim, é muito bom passar com nutricionista. Sim, a alimentação vai te ajudar demais. Mas você pode estar totalmente nutrido, totalmente bem satisfeito com a sua alimentação de maneira correta, na porção correta, porém, a sua mente vai mandar impulsos dizendo para você comer, mesmo sem fome. Pode ser 3 horas da manhã, ou um momento que você está ansioso. Você acabou de almoçar, você acabou de jantar, você já se nutriu. Porém, a fome não passou. Então aí temos um problema. É aí que entra a compulsão alimentar, tá bom? Por isso que a questão do nutricionista deve sim ser um acompanhamento, mas nós precisamos tratar a compulsão da maneira que ela é, né? Um problema de ordem e de saúde mental. Eu sei que isso às vezes você pode ouvir e pensar, mas Karina, eu já tentei de tudo, como isso vai resolver? Como que o meu pensamento vai resolver os meus problemas? Eu já fiz dietas e nada resolveu. Aí que tá, você não estava fazendo o tratamento da maneira correta. É por isso que o Pensando Magro pode te ajudar, porque talvez você não estava procurando no lugar correto e não estava fazendo o tratamento da maneira correta. É isso que eu vou te mostrar ao longo dessa semana da compulsão alimentar. Bom, mas vamos do início. Antes de eu te mostrar como tratar, eu tenho que te mostrar de onde ele surge, quais são os sintomas, quais as possíveis causas e por que essa doença virou tão notícia nos últimos tempos. Além de que, como eu falei antes, a compulsão é um transtorno alimentar. Ela é de ordem de saúde mental. E eu sei que realmente isso pode ser muito agravante na vida de alguém e causar muitos danos, que é o que a gente não quer. Vamos para os sintomas agora. Eu vou contar para vocês quais são os sintomas e vocês me falam aí se vocês se identificaram com eles, tá? Podem digitar aí e deixar aí nos comentários que eu vou ler tudo depois. Bom, comer sem estar com fome. Às vezes, como eu já citei agora há pouco, você já jantou, você já almoçou, mas você não está com fome, mas você sente o impulso para comer. Ou comer além da conta. Você estava acostumado a comer uma determinada quantidade de comida, mas acabou que você aumentou essa quantidade demais e agora que você olha, você fala, nossa, agora que eu percebi o quanto isso aumentou. Eu não comia dessa maneira. Comer, às vezes, sozinho ou em segredo, porque você acha que alguém vai perceber, né? Você vai se sentir culpado, então às vezes você prefere não comer na frente das pessoas ou perto dos seus familiares, porque você acha que eles vão perceber que tem alguma coisa de errado. Além de sentir, claro, que você desconta a sua ansiedade, sua frustração na comida, o que não é nem um pouco saudável. Toda vez que você está entediado em casa, que você não tem o que fazer, principalmente em época de pandemia, que a gente não pode sair muito de casa, você pensa, o que tem na geladeira? Vai lá, abre a geladeira. Às vezes você abre a geladeira para pensar, né? Algumas pessoas costumam fazer isso. Mas a maioria das pessoas abre a geladeira para pensar e acaba batendo um olho numa coisinha ali que tava e fala, vou comer, né? Mesmo não estando com fome, você vai lá e você come. Além de que é uma porta, gente, aberta para outros vícios e outros problemas. Como, por exemplo, vício em jogos, vício em bebidas. A pessoa com a compulsão alimentar, ela tem problemas com a autocontrole e isso é um gancho para outros problemas. Então, vamos lá. Compulsão alimentar é sério, tá? É um assunto sério. As pessoas acham que é apenas comer demais quando está ansioso, mas ela é como eu falei antes, ela vem já da mentalidade, do autocontrole, da autoimagem, da autoestima, da sua programação mental. E é isso que a gente precisa pegar desde o começo. Além de que a dificuldade de se ater a dietas. Mesmo que a pessoa vá ao nutricionista, é muito difícil para ela manter essa dieta que o nutricionista vai passar, porque ela vai acabar furando, se sentindo culpada por ter furado a dieta, comendo porque está ansiosa, depois vai se sentir mais culpada, ou seja, é um ciclo, né? E nós precisamos se livrar desse ciclo aí. Além de que a autoestima baixa,
reflete em todos os outros relacionamentos do ser humano, né? Seja familiares, amorosos, no trabalho. A autoestima baixa é como uma erva daninha, né? Ela vai pegando todas as áreas da sua vida e contaminando. Também é um grande problema que faz parte da compulsão alimentar. Bom, Karina, mas quais são as causas desse transtorno? Como uma pessoa pode desenvolver uma compulsão? Nós temos vários fatores que podem ajudar, auxiliar no desenvolvimento de uma compulsão alimentar. Pode ser genético, né? Muitos dos transtornos de ordem psíquica podem ser sim de origem genética. Induzida por estresse, então você acaba tendo problemas com outras áreas da sua vida e começa a descontar da comida. Sente que aquilo te deu um certo prazer, porque você aliviou aquela angústia por um tempo. E aí você começa a entrar nesse ciclo da compulsão e cada vez mais você se afunda nele, né? A ansiedade, como eu citei antes, pode ser por estresse, mas também pode ser por ansiedade. Uma pessoa que é extremamente ansiosa e desconta tudo na comida e acaba encontrando ali uma fonte de prazer. Então, nossa, não estou me sentindo legal, eu vou comer um bolo, eu vou comer uma coxinha, eu vou comer um brigadeiro, né? Muitas pessoas falam, olha, não tô legal hoje, vou fazer um brigadeiro, vou fazer alguma coisa para eu comer. Pronto, acabou. Aquilo ali já te deu um prazer, você já se sentiu melhor, já começa aí. Algumas pessoas não sabem limitar isso a um dia apenas. Então, olha, essa semana eu tive um dia, ou esse mês, eu tive um dia que eu estive estressada e comi uma coisinha fora da dieta. A pessoa com a compulsão, não. A pessoa, todos os dias ela vai, pelo menos, sentir o impulso de querer comer fora da hora ou fora da ordem, né? Eu vou citar aqui para vocês uns exemplos de casos reais que eu presenciei, para vocês verem se vocês se encaixam em algum ou se vocês se identificam com alguns deles, ok? Então vamos lá. Imagina uma pessoa específica, sofreu bullying na infância por estar acima do peso. Isso causou muita ansiedade. Então a pessoa pensou, na verdade a criança na época, né? Pensou, olha, não vou comer porque eu não quero mais estar acima do peso e eu não quero mais ser zoado na escola. E pronto, decidiu que não ia mais comer. Mas daí a ansiedade vinha, batia aquela vontade de comer, comia uma coisinha, daqui a pouco sentia culpa. Realmente, eu mereço ser zoado porque eu realmente não paro de comer. Então vira todo um ciclo. A pessoa começou a descontar as suas frustrações, as suas ansiedades, as suas culpas na comida. Apesar de não aceitar o seu próprio peso, apesar de achar que estava acima do peso e não gostar da sua aparência, a força dela não estava voltada para uma melhora, uma manutenção dessa aparência. Ao contrário, né? Ela destruiu a sua própria autoimagem e isso causou danos muito graves, né? Virou uma compulsão misturada com ansiedade que virou um ciclo sem fim. Se você se identificou com esse caso ou com algum dos outros que eu vou contar, você deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos para o próximo. Segundo caso é de uma mulher, né, casada, num relacionamento estável, porém o marido vivia reclamando da aparência dela. Neste caso, ela era extremamente magra, então ela tinha problemas de autoestima em relação ao peso estar abaixo e não acima. Com todo essa pressão que ela sofria dentro desse casamento e essa vontade de melhorar e de ganhar um peso, ela começou a comer demais para tentar ganhar o peso e agradar o marido, né? Se olhar no espelho e se sentir bem. E aí entramos na compulsão alimentar, porque aí ficou bem complicado. A pessoa começou a se sentir cada vez mais necessitada por comida. Então, toda a falta de elogio, toda a falta de reconhecimento que ela sentia, ela aplicava na comida. E agora, mesmo apesar do metabolismo ser bem rápido, a pessoa não ter ganhado tanto peso, mesmo assim a compulsão não parou. Por quê? Ela pode até ter atingido o peso que ela queria, a forma ideal que ela pensou, mas a compulsão não parou, porque é uma coisa de origem mental. E o último exemplo, um homem, já adulto, passou por uma perda muito grande de um ente muito querido da família e foi um estupim para entrar na compulsão alimentar através do processo de luto, pois ele associou a comida com o preenchimento. Então, toda vez que ele se sentia vazio, sentia saudade e a necessidade de estar com aquela pessoa, ele ia lá e se alimentava e comia alguma coisa. Isso dava para ele a sensação de que ele não estava mais tão vazio.
Ao contrário, né? Às vezes ele estava empanturrado, cheio demais, mas isso era o alívio que ele encontrou. Também desenvolveu a compulsão. Então, para você ver como é muito difícil você colocar estereótipos em como a compulsão vem. Para cada pessoa, a compulsão vem de uma maneira, mas ela vem. Então, é por isso que a gente tem que tratar a mente. Vocês perceberam que todos esses tinham gatilhos mentais para desenvolver uma compulsão? É aí que mora o nosso problema. Nós precisamos desenvolver e olhar bem atentamente para esses gatilhos e entender aonde eles te levaram e qual é o caminho para você conseguir se livrar deles. Mas, Karina, eu devo dar realmente tanta importância para uma compulsão alimentar? Ela não vai passar sozinha? Ela não vai simplesmente desaparecer? Então, além do problema psicológico, né, que eu já citei que ela é de origem psicológica, ela também vai associar problemas físicos para a pessoa que a tem. Também temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o transtorno é grave, tá bom? Não é uma brincadeira. As pessoas pensam, mas compulsão é uma coisa que vem e que passa. Não, ela deve ser tratada de maneira correta. Então, vamos lá. Quais são as complicações físicas que você pode ter? Hipertensão, diabetes, muitas vezes problemas nos rins, capacidade respiratória pode baixar, né? Conforme a pessoa às vezes vai ganhando peso, vai tendo problemas para se locomover, vai ficando mais sedentário, porque normalmente a pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem um certo sedentarismo acumulado junto com a compulsão, o que também acarreta às vezes o ganho de peso, subir o colesterol, né? Outras doenças físicas que estão juntos ali com a questão da má qualidade de alimentação. Muito açúcar, muita gordura e poucos nutrientes reais, né? Poucos nutrientes de verdade. Além de que desgastes ósseos, fraqueza muscular, às vezes no caso da pessoa que não se alimenta muito bem e também não faz nenhum exercício físico. Além, pessoal, de problemas de estômago e intestino, né? Tanto a constipação quanto a aceleração do problema, né? Do intestino, a pessoa começar a funcionar muito rápido, ter vários problemas. A má digestão é uma coisa muito complicada. A compulsão, ela é de origem psíquica, mas ela tem muitos outros problemas que também vão para o físico. Então vocês veem que não é só uma coisa, ela tem muitos outros aspectos. Eu espero que vocês estejam clareando as ideias, que vocês estejam entendendo de maneira bem clara o que eu quero dizer para vocês, entendendo qual é o processo desde o comecinho, os sintomas, o que a compulsão pode causar na sua vida, tá bom? Se tá sendo claro para você, se você tá entendendo o que eu tô falando, deixa aí nos comentários para mim. E também, se você tiver alguma dúvida, olha, Karina, eu não tô entendendo muito bem tal parte, deixa aí para mim também, que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Então vamos continuar. Se a compulsão é um problema tão sério, por que ela só virou assunto agora, Karina? Gente, a compulsão, ela é sim um problema sério, mas com essa pandemia, as pessoas estão muito mais dentro de casa, estão tendo que enfrentar muito mais a si mesmas, as pessoas com quem elas convivem, e às vezes só chegavam à noite em casa e encontravam o marido, os filhos, os pais, e agora às vezes são obrigados a ficar o tempo todo juntos, ou a maioria do tempo juntos ali, né? Então, a gente começou a discutir mais questão de saúde mental nessa pandemia porque a gente começou a perceber mais, né, esses problemas. É aí que tá. Não é que não existia. Sempre existiu ansiedade, sempre existiu depressão, sempre existiu a compulsão. Porém, nós não prestávamos tanta atenção porque nós vivíamos numa rotina tão acelerada e tão rápida, né, de ir trabalhar e levar o filho na escola e fazer o almoço e fazer a janta e limpar a casa sempre, e pega ônibus e pega metrô e pega táxi e pega Uber, sempre pra lá e pra cá. E agora nós somos obrigados a nos olhar, a nos enfrentar e ficar com a gente mesmo, né? Nessa quarentena, a maior companhia que a gente tá tendo somos nós. E aí que começamos a perceber, né, que não estava muito legal. E aí começamos a realmente, de fato, discutir saúde mental em vários âmbitos, inclusive o da compulsão alimentar. Além de que, com o aumento da ansiedade e com o aumento da depressão, os impulsos de alimentar-se sem necessidade vem muito mais, né? Porque você está mais ocioso, mais tempo em casa, com mais tédio, e isso também influencia bastante. Bem,
Antes de mostrar para vocês como lidar, eu vou mostrar o que as pessoas normalmente têm feito e por que é tão errado, antes de ensinar o certo. Bom, normalmente quando a pessoa percebe que ela está com a compulsão, ela vai atrás de outros métodos, que sejam rápidos, às vezes milagrosos, como algumas dietas, alguns remédios, aqueles shakes emagrecedores, aquelas pílulas e chás para desinchar, né? Todo um problema. Algumas pessoas chegam ao extremo ali de tomar um laxante, de tomar um diurético, para tentar eliminar líquido do corpo e perder o peso que ganhou, mas daqui a pouco já está comendo de novo e vira uma coisa recorrente. Então, dietas milagrosas, esquece, tá bom? Ai, Karina, mas às vezes tomar um diurético me ajuda. Às vezes te ajuda em você olhar e falar, eu acho que eu perdi um pouquinho de peso, eu acho que eu desinchei. Isso não vai resolver o seu problema, tá? Ao contrário, isso só vai estimular os impulsos da sua compulsão. Então, dieta milagrosa, para com isso. Vamos mostrar outra maneira e vamos tentar tratar isso de outra maneira. Você está colocando a sua saúde em risco por uma coisa que às vezes não vai resolver o seu problema, né? Como eu falei antes sobre impulsos, talvez vocês não tenham entendido muito bem. Mas os impulsos, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para vocês, que muitas pessoas com compulsão já passaram por ele. Vou entrar na academia, né? Eu vou ser fitness, eu vou resolver a minha vida, eu vou fazer exercícios, eu vou perder todo esse peso que eu ganhei, eu vou conseguir resolver tudo indo na academia. A primeira semana a pessoa tá lá engajada, vai todos os dias. Na segunda semana, eu já tô um pouco cansada porque eu trabalhei bastante, hoje eu não vou, né? Daqui a pouco começa a faltar, às vezes não chega nem o mês inteiro na academia e já desiste. Por quê? Isso é um impulso. E como agem os impulsos, então? Os impulsos, eles vêm de maneira repentina. Então, olha, o seu cérebro fala, queremos comer. Você está com fome? Não. Você já está saciado? Já. Mas o seu cérebro manda impulso. Queremos comida. Você vai lá e cede a esse impulso, entrando na compulsão. Mesma coisa esse exemplo da academia. Você está super tranquilo, de repente bate a neura. Não tô legal, meu corpo não tá bem, eu tô acima do peso, eu tô comendo demais, eu tô inchado, vou pra academia. Bateu o impulso. Você vai lá, se inscreve na academia. Às vezes não consegue ficar nem um mês. Por quê? Porque o impulso passa, né? Com ele vem a desistência. No caso da compulsão, vem a culpa. Você às vezes pensa, fala, nossa, eu não tinha necessidade de comer aquilo. Eu não estava com fome, mas eu comi. Por quê? Impulso, né? Como eu citei para vocês naqueles 3 casos que eu comentei, nós temos várias causas possíveis para os transtornos. Eu vou citar para vocês algumas que são as mais comuns, né? Não que elas sejam as únicas, nós temos mais ramificações, mas elas são as mais comuns. A primeira, traumas. Então, às vezes a pessoa desenvolve uma compulsão alimentar, um mau hábito alimentar, depois de acontecer algum trauma. Perder alguém, como o caso que eu comentei com vocês, ter alguma perda material, qualquer trauma advindo da vida da pessoa pode sim desencadear uma compulsão alimentar. Além de que, comer por conforto emocional. Então, sentir que a comida vai preencher aquele vazio que você sente é um grande erro, na verdade, mas também é uma das causas. A pessoa encontra na comida um preenchimento que ela não está encontrando em outro lugar da mente dela ou do físico dela. Ela precisa preencher aquele vazio com comida. Além de alimentação errada, né, pessoal? Então, às vezes a pessoa vem de um tempo, muito tempo, se alimentando de maneira errada e acaba desenvolvendo a compulsão justamente porque começa a perceber que não tá legal a alimentação, também não faz muita questão de mudar e continua, e a frequência de comer coisas erradas aumenta e sempre vai aumentando, daí a pessoa percebe que às vezes ganhou um peso ou que inchou, tá com a saúde ruim, com uma diabetes, com colesterol alto, e a pessoa cai em si, sente a culpa, mas ela não tem força suficiente para parar de comer porque ela já vem de um hábito alimentar ruim há muito tempo. Então, olha, muitos ciclos são abertos aí nessa compulsão alimentar, em todos esses âmbitos que eu falei para vocês que podem ser as causas. Além do que, depressão e ansiedade. Sim, a depressão e a ansiedade, elas podem fazer você ir muito alto ou muito baixo. Então, Karina, o que isso significa? Você pode dormir muito ou dormir muito pouco. Você estava acostumado, vamos dizer, a dormir às 8 horas por dia, que seja. Você começou a dormir 6,
4, ou você começou a dormir 12 horas, às vezes até 14. É um indício muito forte de depressão e ansiedade. Ou comer a menos. Karina, eu fico nervosa, eu não consigo comer. Para de comer, fica ali, parece que tudo que come faz mal. Ou Karina, quando eu fico nervosa, eu ataco a geladeira, eu vou cozinhar, eu vou atrás de coisa para comer, não importa que hora seja. Começou a comer demais, né? Então, entramos aí, o limite. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra seria o ideal. Mas, na compulsão, na ansiedade e na depressão, nós temos esses problemas. E por último, mas não menos importante, a imagem corporal, a autoimagem e a autoestima da pessoa. A pessoa não está bem consigo mesma, como eu citei o caso da moça, que era, né, não recebia os elogios, recebia, na verdade, as críticas em relação a ser magra demais. Às vezes a pessoa ela sente que está acima do peso, abaixo do peso, ou que simplesmente não está feliz com a forma corporal que se encontra. Ou às vezes a pessoa está numa forma corporal que ela, se ela visse de fora, ela acharia lindo, ela acharia ótimo. Mas o que está impedindo ela de ver é a autoimagem, né? Então, quando a pessoa olha no espelho, ela não vê o que as pessoas costumam ver. Ela não vê, vamos colocar Maria ou João, que as pessoas costumam ver. Uma Maria ou um João bonito, nos padrões que a pessoa queria estar, a pessoa não vê defeitos. Porém, a pessoa em si olha para o espelho e fala, não tá legal, não gosto do que eu estou vendo. Ela vamos dizer assim, se coloca defeitos. Ela própria faz isso, né? E aí vão entrando os transtornos alimentares. No caso da compulsão, da pessoa comer demais, algumas pessoas entram em outros distúrbios, né? Como anorexia, bulimia, que são alguns mais falados. Ou seja, a autoimagem ela influencia diretamente na sua rotina e na sua saúde mental. Então, de novo, a gente precisa começar da sua autoimagem e da sua autoestima. É nesse terreno que nós precisamos começar. Bom, Karina, mas se o jeito tradicional não é tão efetivo, qual é a maneira correta? É isso que a gente vai falar no encontro de amanhã, né? Por hoje o nosso tempo acabou, eu vou ter que finalizar. Mas antes, vamos só recapitular o que a gente viu hoje. Hoje, nesse encontro, a gente conseguiu falar sobre quais são as causas da compulsão, os sintomas, o que pode acarretar, por que ela cresceu tanto na quarentena e por que os métodos tradicionais podem não ser tão efetivos quanto a gente esperava. Além de que as dietas milagrosas também não fazem os milagres. Comentem aí embaixo qual foi a experiência de vocês, se vocês conseguiram me entender, se deu tudo certo aí. E eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Me siga no Instagram, @KarinaMotaPsico, Karina Mota com 2 T's, tá bom? Vocês já vão ver minha fotinho lá. Lá eu vou sempre postar também, atualizar vocês sobre as semanas, sobre as convenções. Vocês vão ficar sempre por dentro de tudo, tá bom? Nos vemos amanhã. Até mais!